Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos esperar todo mundo entrar, mas a gente vai fazer hoje uma live com a doutora Camila Macedo sobre animais não convencionais e a sua interação com os nossos pets mais convencionais, que são os cachorros e os gatos. Vamos aguardar a Camila entrar agora. Oi, Olá, tudo bem? Boa noite, doutora Camila. boa noite, tudo bem e você? Tudo bem também. Antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. E você pode se apresentar para as pessoas, contar como é o seu trabalho, sua formação, sua especialização e o que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Tá, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer vir aqui falar com vocês, é um público diferente do meu. Sim. Eu não achei que fosse trabalhar com pets convencionais, sou formada em medicina veterinária e atualmente faço pós-graduação em clínica e cirurgia de pets não convencionais, mas já há 4 anos venho trabalhando com esses animais, então na minha rotina eu não atendo cachorro e gato, mas é muito comum. Até aqui em casa eu tenho aves, já tive répteis e tenho cachorro também. Então, achei um tema interessante quando fui convidada para falar sobre isso, né? A interação dos cachorros e dos gatos com esses animais que não são convencionais, a gente tem em casa. E é muito importante a gente entender as diferenças para conseguir fazer desse convívio aí uma harmonia em casa e não ficar tendo briga, não correr risco de ter acidente, enfim. Sim, com certeza. Foi até uma surpresa para mim, porque não é um assunto nada da minha área, mas quando a gente abriu o box de perguntas, eu vi que tem muitas pessoas que têm esses animais dentro de casa e que têm esses problemas e que têm essas dúvidas. E foi muito interessante, porque era uma coisa que a gente achava que não faria o menor sentido para Buddy Dog e no final fez super sentido. Que Bom, bom, fico eu feliz. acho que você poderia começar com uma introdução desses animais, o que eles são, né? As diferenças entre eles, porque a gente recebeu perguntas com dúvidas entre, mas se pode ter os animais exóticos em casa, isso não é ilegal? Uhum. E tudo isso. Então, eu acho Tá. importante explicar as diferenças, explicar quais são as nossas intenções aqui e entrar para as perguntas das pessoas que estão com dúvidas. Tá bom? Eu acho que isso faz muito tempo que eu não tenho contato com esse tipo de questão. Como eu já trabalho com isso há 4 anos, geralmente o meu público já entende um pouco sobre isso. Mas o que a gente tem que entender que geralmente os animais que são mantidos como pet em casa são animais exóticos, diferente dos animais silvestres. É lógico, existem animais silvestres que também são mantidos como pet, mas qual que é a principal diferença entre eles? Os animais silvestres são aqueles animais que fazem parte da nossa fauna brasileira. Ou seja, papagaio, arara, jabuti, esses animais são do nosso bioma, fazem parte aí da nossa fauna brasileira. E se esses animais estão mantidos como pet, eles têm que vir de um criadouro legalizado e autorizado pelo IBAMA, com microchip, com anilha, com nota fiscal, com documento de origem, com toda uma parte burocrática. Caso contrário, a gente corre o risco desse animal ser oriundo de tráfico, e isso não pode acontecer. Existe aí um grande combate contra o tráfico de animais silvestres, e não é isso que a gente quer, a gente é totalmente contra isso. Sim. E realmente realmente os animais que são mantidos como pet, calopsita, agapornis, coelho, porquinho da Índia, esses animais são animais exóticos, ou seja, são animais que não são da nossa fauna brasileira. Não tem como uma pessoa ter tirado esse bicho da natureza e levado para dentro de casa, tá? Então esses animais estão aqui no Brasil porque foram criados e sempre foram criados em cativeiro, tá? Tá. Então também é um animal que, se a gente solta, esse animal não tem condição de sobreviver. Sim. É muito interessante, eu tô até vendo aqui no comentário que a vida da Belle comentou, já estou aprendendo, sempre chamei de animal silvestre. E é muito Que engraçado, bom, porque eu tem uma também, eu boa trato isso diferença. mesmo tendo feito veterinária, assim, é uma coisa que é muito específica, então é muito legal as pessoas estarem cientes disso e saber que esses animais que estão à venda, eles não são naturais daqui e que tem todo um cuidado diferenciado, que ele não pode simplesmente comprar esse animal e soltar depois como se ele fosse viver bem, assim, né? É, Então é isso, eu acho que isso já foi muito importante. Agora eu vou começar com as perguntas, Ká.
E Tá. são de alguns seguidores que perguntaram, aí se tiver alguém que esteja... Ó, tem gente já perguntando aqui nos comentários, se você quiser ir vendo isso. Os selvagens, ó, ela perguntou, a Isa perguntou, selvagem. Selvagem é aquele animal de natureza, dependendo de onde tiver, ele se encaixa ainda como silvestre, selvagem, mas são os animais realmente livres, soltos. É, uma onça é selvagem, um leão é selvagem, um rinoceronte é selvagem. E aí, dependendo se é da nossa fauna brasileira, ele entra aí como um silvestre selvagem, tá? Legal. Tá. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que a gente recebeu foi: como fazer a introdução de um novo animal na casa, sendo ele cachorro com cachorro ou um animal não convencional, que é a sua especialização com um animal convencional? Tá. Primeiro a gente tem que pensar qual é a espécie que vai ser introduzida. Aqui pra mim tá normal. Tá, acho que... Não, agora voltou. Ah, tá bom. Aqui tá Não sei, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque os comentários deram uma travada aqui. Manda um joia aí. joinha. Vamos ver. Vocês estão ouvindo, pessoal? Então, boa. Então, como que a gente faz essa introdução de um animal novo em casa? Primeiro, a gente precisa entender qual é a espécie que está sendo introduzida e quais animais você já tem em casa. Peraí, Cá. Tem Tá travando? pessoas falando que estão travando. Tem seguidora perguntando, cadê o mustache? Deu uma travada, mas Tá agora funcionando? tá, então tá tudo tranquilo. Vamos lá. Tá. Então, assim, a gente tem que entender quais animais você já tem em casa e quais animais você quer introduzir. A gente tem que pensar, quando a gente fala de animal exótico, né, de pets não convencionais, a maioria, a grande maioria, na verdade, são presas na natureza. E a gente tem que pensar que os animais convencionais, cachorro e gato, são animais que são predadores, por natureza. Então, a gente tem que pensar sempre assim, eu vou introduzir um coelho com um cachorro, né? Eu tenho que pensar que esse coelho que vai estar em mais estresse do que o meu cachorro. Então, quem vai dar a limitação de até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer essa introdução, é o Mustache? Ele quer participar. Já ele, aqui está ele. Não pode faltar a estrela, né? Não. Então, a gente tem que pensar... Vamos. Que quem vai dar o limite dessa relação é a presa, tá? Então, por exemplo, nesse caso de um cachorro e um coelho, quem vai dar o limite dessa interação é o coelho. É o animal que vai estar sob estresse, é ele que vai delimitar. Até aqui, agora dá pra ir, ou não, eu tô extremamente estressado, tô extremamente desconfortável, e aí a gente vai introduzindo aos poucos, sempre com muito carinho. Conheça também o animal que você tem em casa, se é um animal que já é caçador, tipo o Mustache, por exemplo. É um animal que já tem um instinto caçador. Então, é muito mais difícil a introdução. Uhum. E aí, por exemplo, também no caso de uma ave com um gato, dependendo do gato, se ele já tivesse instinto caçador, não é aconselhado que esses animais fiquem juntos no mesmo ambiente, mesmo que o ave dentro da gaiola, sem supervisão. Tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, quem vai delimitar até onde pode ir é sempre o exótico, que geralmente é presa. Tá? Tá. O que a gente tem que pensar? Os animais que não são presas na natureza, geralmente são as aves de rapina. Que é muito difícil, não é muito difícil, mas geralmente quem tem ave de rapina em casa já tem aí, são os falcoeiros, que já tem mais contato com a espécie, que já sabem como fazer essa introdução. E aí também a gente tem que tomar cuidado. Se você puder usar termos que pessoas que não entendem sobre o assunto, vai ser bom. Porque tá, desculpa, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, você me avisa. Tá, só quando for se refere a coelho, pássaro, enfim, essas espécies, porque pode ser que muitas pessoas não entendam, tá? Só isso. Tá. Bom, você encerrou essa pergunta, quer continuar? Eu acho que é isso. Sempre quem vai dar o limite até onde pode ir é a presa, que é o animal que vai estar sob estresse. O que a gente tem que pensar quando o animal está estressado? A gente tem muita liberação de cortisol, a imunidade começa a baixar. Então, um animal sob estresse é um animal que vai ter a saúde aí mais fragilizada. Sim. Tem estudos que foram feitos que um animal, né, exótico, selvagem, quando em estresse agudo, ou seja, naquele estresse momentâneo,
o animal consegue lidar bem com isso. Agora, quando a gente tem um estresse constante, que já vira um estresse crônico, né? Todo dia o animal estressado, isso debilita demais o animal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A imunidade do bicho não fica legal, a saúde do bicho não fica legal. Tá. A segunda pergunta era justamente sobre isso. Era perguntando se essa introdução vai causar estresse nos animais, mas eu acredito que isso já está respondido, né? Não sei se vai causar. O que a gente tem que pensar? A gente não pode generalizar. Cada indivíduo é um indivíduo, cada coelho é um coelho, cada ave é uma ave, cada cachorro é um cachorro. Tem cachorros que, mesmo tendo esse instinto de predador, se dão muito bem com aves, com coelhos, e tem coelhos e aves que também têm um instinto mais arrojado, digamos assim, que não vão se importar muito de estar ali com aquele animal. Então, o estresse vai ser causado, sim, mas levando em consideração um animal mais medroso, um animal que realmente tem esse comportamento de presa. E aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? E mesmo se o seu cachorro não tem instinto caçador, mesmo se a sua ave tolera super bem aí o seu cachorro, não é indicado manter essas duas espécies juntas, soltas, sem supervisão. Realmente a gente pode ter acidente para os dois lados, tá? Tanto a ave machucar o cachorro, o coelho machucar o cachorro e vice-versa. Tá. Ó, vamos responder algumas perguntas aqui da live para seguir no nosso roteiro. Você acha possível um coelho e um cachorro viverem em harmonia? Ou pelo fato do coelho ser presa, ele sempre ficará inseguro e assustado na presença do cachorro? Entra muito na questão que eu falei do indivíduo, tá? Eu tenho pacientes coelhos que convivem bem com cachorros e eu tenho pacientes coelhos que não convivem bem com cachorro. Então, é muito do indivíduo. Essa introdução, ela pode ser feita com muito carinho. A primeira coisa que você tem que pensar é que o seu coelho, a presa, no caso, tem que ter muita confiança em você. Você tem que estabelecer uma relação de confiança com esse animal para poder passar para ele segurança. Então, por exemplo, o coelho no seu colo, para você fazer a introdução com o seu cachorro, ele sabe que no seu colo ele está seguro, tá? Sim. Ou coloque num ambiente neutro, que não é nem do coelho e nem do cachorro, e veja como é essa aproximação. Mas é muito individual, vai depender muito do coelho em questão e do cachorro em questão. Tá bom, legal. Bom, se não tiver respondido tudo que a seguidora quis, ela pode mandar no comentário que a gente acrescenta a resposta. Sim. Teve mais uma pergunta. Como avaliar se uma ave está desnutrida? Existe diferença entre as espécies? Sim. A gente precisa tomar cuidado, assim, não sei se essa seguidora acho que deve entender um pouquinho de ave para fazer esse tipo de pergunta. Giovanni. Tá. Depois, na hora que acabar aqui a live, você dá uma passada lá no meu Instagram. Eu tenho algumas postagens sobre o peso das aves, como que a gente faz essa avaliação de score corporal para ver se a ave está num peso legal ou não tá. É muito importante a gente avaliar não só o peso da balança da ave, mas avaliar também a desenvoltura da musculatura, que é o que a gente chama de score corporal, tá? Mas a gente só vai saber avaliando essas duas coisas em conjunto. Então, a gente precisa ter um manejo mais próximo com esse animal para realmente saber se a ave está desnutrida ou não. Legal, tá. Bom, a seguidora Luísa perguntou: quais as doenças que os animais podem passar um para os outros? Isso aí a gente já pensa mais mamífero com mamífero. A gente não vai pensar aí doenças entre espécies, entre aves ou répteis para cachorro e gato, que acho que o contato é muito mais distante. Falando em mamíferos, então, ou um coelho, um porquinho da Índia, uma chinchila, junto com o cachorro, existem algumas doenças que a gente tem que prestar atenção. A maioria delas, que a gente tem aí o contágio de um para o outro, são os ectoparasitas, tá? Então, sarna, carrapato, até são doenças que a gente consegue pegar, né? Tem a sarna, a Sarcopsis cabiei, que é muito comum os coelhos terem e ter cachorro, e os cachorros passarem para o coelho e vice-versa. Só que o que a gente tem que tomar muito cuidado é que, apesar de coelhos serem mamíferos, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que muita gente não sabe, coelho não é roedor, tá? Diferente de rato, eles têm a dentição um pouquinho parecida e a gente tende a achar que coelho é roedor, mas coelho não é roedor. Os coelhos são extremamente sensíveis, então fica aqui o alerta. A medicação que você usa contra carrapato, contra pulga no seu cachorro, não use no seu coelho, tá? A gente pode acabar intoxicando o animal, é um animal que tem um peso mais reduzido, existem alguns princípios ativos, né, algumas medicações que são extremamente tóxicas para eles. Se for o caso do seu animal ter aí um carrapato, de ter pulga, de ter uma sarna, um ácaro,
leve o seu coelho no veterinário para que ele te oriente, tá? Não faça essa automedicação, que a gente corre sérios riscos aí à saúde do seu animal. Sim, é muito importante Mas entrar são nesse geralmente ponto. esses. Até para as Oi? pessoas. É importante entrar nesse ponto de medicação, porque eu não sei se todo mundo sabe, né? Que existem medicamentos que são tóxicos para um, que não são para outros, assim como tem alimentos. Então, não deem Google nisso. Procurem um médico Sim. veterinário especializado pela vida do seu animal, porque você pode acabar perdendo o seu animal por uma informação errada no Google, né? Então, é muito importante a gente procurar sempre quem estudou sobre o assunto para igual a gente faz conosco, né? A gente vai num médico especializado de coração, pulmão e assim vai. E eu acho interessante falar também a sarna para coelho, que geralmente é muito comum vir coelho com sarna no consultório. É diferente de cachorro, tá? O animal ele vai apresentar esse ácaro em regiões que não tem pelo. Então, em focinho, na orelha, nas patinhas. É geralmente onde a gente vai ter a apresentação da sarna. O coelho chega a ficar com o nariz mais compridinho. A gente chama nariz de Pinóquio. Que é realmente essa pele morta, né? Que esse ácaro vai fazendo os túneis aí na pele e vai descamando, coça bastante. Dependendo da sarna, a gente também pode pegar, tá? Então é sempre bom tomar bastante cuidado com isso. Ter aí uma higiene legal, pra gente não correr risco de ter transmissão também dentro de casa. Higiene mais do que nunca agora, né? Sim, com certeza. A gente está aprendendo a ter uma boa higiene. Exato. Bom, uma seguidora perguntou: meu canário costuma tossir sempre que esfria um pouco. Isso é normal? Já fizemos um tratamento antes, mas mudou a temperatura e ele tosse. Tá, a gente precisa entender por que ele tosse quando muda a temperatura. Temperatura corporal de ave é realmente muito mais alta que a nossa, tá? Por volta aí de 40 a 42 graus. A gente tem que entender o ambiente desse canário. Ele fica fora de casa? Ele fica com corrente de vento? Ele realmente só tosse quando esfria? Ou você só nota que ele tosse quando esfria? Fica esse questionamento também, tá? A gente tem aí um ácaro, que é muito comum em passarinhos, né? Em canários, que é chamado ácaro de traqueia, que causa realmente essa tosse nesses animais. E aí não seria só quando esfria. Se for o caso dele realmente só tossir quando esfria, a gente tem que prestar atenção no ambiente, quem sabe colocar ele para dentro, não deixar ele numa temperatura tão baixa e prestar mais atenção no manejo. Fora isso, eu acredito, é muito difícil a ave ter alimentação balanceada, principalmente falando em passarinho. Geralmente esses animais têm uma dieta à base de semente, que não é o ideal para aves, e aí esse animal com certeza fica deficiente em vitamina A, e a vitamina A é precursora de troca celular, né? De gerar novas células, de renovação de epitélio. Se o seu animal tem uma deficiência de vitamina A, ele tem uma grande dificuldade de deixar esse epitélio saudável. Então, de deixar trato respiratório saudável. Qualquer coisinha que passar, o seu animal vai pegar. Tá? É muito comum vir para a clínica animal com deficiência de vitamina A, justamente por alimentação. E aí a gente tem muitos problemas respiratórios associados a isso. Interessante. Tivemos mais uma pergunta aqui, e a gente já vai para as perguntas que já havíamos selecionado. Coelho pode pegar giardia? Minha cachorra já teve vários casos de giardia e pega com facilidade. Tenho medo de ela passar giardia de novo e não sei se pode passar para a coelha também ou não. Pode, tá? Agora a gente precisa entender de onde está vindo essa giardia. Essa giardia está vindo de uma água contaminada? Aonde está acontecendo essa contaminação? A indicação é que você ofereça para os seus animais, não só para a sua coelha, mas para o seu cachorro, água filtrada, para a gente não correr o risco de ter contaminação oriunda de água. Geralmente a giardia vem na água, né? Então, sim, a coelha pode ter giardia. Trato gastrointestinal de lagomorfos, né? Que são os coelhos, é extremamente delicado. E eles têm uma flora aí intestinal muito rica. Qualquer diarreia já é situação de emergência para coelho, muito diferente de cachorro. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Ofereça aí água filtrada para a gente não correr o risco do seu animal contrair giardia. Legal, respondido. Bom, vamos lá. Como fazer minha cachorra entender que minha coelha não é um brinquedo? Estou sofrendo com isso. Vamos lá. Entra no que eu falei, assim, de você entender o cachorro que você tem em casa. Às vezes é um cachorro muito brincalhão. Qualquer coisa que estiver andando aí sozinho, ele vai achar que é um brinquedo.
e aí entra no estresse para a coelhinha. Se a sua coelha tolera bem isso, se o cachorro achar que ela é um brinquedo, tenta fazer essa introdução gradativa, tenta mostrar para o seu animal que aquilo não é um brinquedo, e aí, nesse momento, tire a atenção dele com um brinquedo de verdade, né? Faz um barulhinho aí e mostre para ele que não é um brinquedo, mas o risco que a gente corre realmente é de um ataque, de algum acidente aí do seu cachorro tentar atacar a sua coelhinha porque acha que é um brinquedo. Então, cuidado, não deixe eles juntos sem supervisão. E se a sua coelha tolerar, tente fazer essa introdução de uma forma que seu cachorro, com o tempo, entenda que aquilo é um outro animal. E geralmente eles entendem, tá? Geralmente eles tentam brincar, mas eles entendem que é um outro animal que não é brinquedo. Agora, uma curiosidade minha, assim, numa questão dessa. Se a pessoa acabar repreendendo o cachorro, se ele tentar atacar o coelho por achar que é brinquedo, ou enfim, você acha que o cachorro vai voltar a aceitar esse coelho ou ele vai de vez detestar e querer brigar, morder ou fingir que é brinquedo, enfim? Você acha que isso é uma situação que deveria acontecer ou a pessoa tem que lidar com certo cuidado para não deixar o cachorro com muita raiva do novo animal na casa? Eu acho que tem que entrar o cuidado sempre, sempre. Mas é o que eu falei, depende muito do temperamento desse coelho. Quem sabe até um adestrador consiga te ajudar nessa situação aí de comportamento de cachorro. Sim. Para conseguir introduzir, né, uma pessoa que é especialista em comportamento, vai entender a linguagem corporal daquele cachorro, vai realmente entender se ele está tentando brincar ou se ele está tentando atacar, se defender, enfim. Aí acho que seria o caso de entrar com o adestrador, acho até interessante. Às vezes é a solução, né? Na maioria dos casos, o adestrador ele tem um papel muito importante. Com certeza. Como fazer as calopsitas ficarem amigas do meu cachorro? Assim, de novo, vai do temperamento. Calopsita geralmente tende a ser dócil, mas sempre tem as exceções e sempre tem as calopsitas que não são tão boazinhas assim. Se o problema é a sua calopsita entender que tudo bem o seu cachorro e não o inverso, né? Não o seu cachorro entender que tem que tolerar a calopsita, vai fazendo essa introdução aos poucos, de novo, tá? Sempre com supervisão, tenta soltar os dois num ambiente neutro, que não seja nem da calopsita e nem do cachorro. Um teste legal que dá para fazer é deixar esse animal dentro da gaiola e deixar o cachorro ali do lado, para ele também ir vendo, entendendo. Citacídeo, que são as aves que têm o biquinho torto, que geralmente são as aves que são mantidas como pet, elas têm uma capacidade cognitiva, né, uma capacidade de entender as coisas, de aprender novas habilidades muito grande. Então, a gente consegue até treinar esses animais, desenvolver algumas habilidades com ele, e ele, observando, vendo que você está ali com seu cachorro e que está tudo bem, e que ele está seguro na gaiola dele, ele começa a entender que não tem problema ele estar no mesmo ambiente do que aquele outro animal, que teoricamente é um predador para ele, tá? Mas realmente é com muita paciência, mas estimule essa inteligência aí do seu psitacídeo, que eu sou suspeita para falar, mas a ave dá de 10-0 em cachorro em questão de inteligência. Eles realmente são, assim, impressionantes. E vai com calma, com muito carinho, com muita paciência para os dois lados, tanto com o cachorro quanto com a calopsita, e vai tentando fazer essa aproximação. Eu tenho muitos clientes que deixam a calopsita, óbvio, com supervisão, solta no mesmo ambiente que o cachorro e é tudo bem. Muito interessante, né? Vai depender muito, né, do cachorro. O Mustache que apareceu na live. Ele tá falando que ele não quer calopsita, viu, mamãe? Ele fica passarinho no quintal. Quando ele vê um passarinho, a diversão dele é tentar morder o passarinho. Mas o passarinho eu imagino. É bem da raça dele mesmo. Eles são caçadores, né? Bom, surgiu aqui. Tem um Golden e um Ringneck. O Ringneck não tem o menor medo do cachorro, mas tem medo de deixar os dois interagirem. Tá. Ótimo que seu ringneck não tem medo do seu cachorro, mas ele tem um bico bem forte e a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então, se o caso aí é o cachorro que tem medo do seu ringneck, vai com calma, segura o cachorro no colo para ele entender que no seu colo ele tá seguro e deixar ele se aproximando aos poucos. Nesse caso, é a situação inversa, que em quem tá com estresse aí é o cachorro, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção e, como eu falei, essas aves têm capacidade de machucar, sim, principalmente focinho, que é onde eles vão tentar morder primeiro. E dependendo da picada, vai fazer um estrago. Sim. Então tem que tomar cuidado, tá? Vai aproximando aos poucos. Tenta treinar o seu ringneck para não ter o hábito de morder o seu cachorro.
Ele é super inteligente, você vai conseguir fazer isso com um reforço positivo. Mas aos poucos eu acredito que essa relação pode dar certo, sim. Bacana. Bom, como fazer para cães com perfil caçador interagir com agapornis? A gente não faz essa interação. Se o seu cão já tem um perfil caçador, a chance de você ter um acidente, de você perder o seu agapornis é muito grande. Agapornis é um bicho pequeno, por mais que eles tenham um temperamento forte, por mais que eles tentem aí se defender, eu não sei o porte do seu cachorro, mas mesmo um cachorrinho pequenininho tem capacidade de matar o seu agapornis. Então, se ele já tem esse instinto caçador, não te aconselho fazer essa interação. Aí não tem jeito, nesses casos não tem jeito. Legal. Como conseguir fazer a minha cachorra entender que meus esquilos têm medo dela? Aí é complicado, assim. De novo, a gente volta em que quem vai mandar na relação é a presa. Se a presa, que são os seus esquilos, que já é um animal um pouquinho mais chato de manejar por conta do tamanho, estão com medo, a gente também vai ser uma aproximação um pouquinho mais chata, quem sabe até você não consiga aproximar. É um animal, o esquilinho, eu acredito que seja o esquilinho da Mongólia, é um animal pequeno. Então, ele, coitado, tem total direito de ter medo de um cachorro que provavelmente é muito maior que ele. Aí, nesse caso, se o seu animal não convencional não está confortável com essa relação, a gente não tenta essa interação, não, tá? Se for o caso, de novo, deixa a gaiola no mesmo ambiente, deixa o seu cachorro cheirar a gaiola. Esses animais dentro da gaiola precisam ter um local de fuga, em que eles consigam se esconder, se eles não se sentirem confortáveis. E tentar essa interação desse jeito. Mas um animal pequeno desse, não deixaria solto junto com o seu cachorro, não. Respondido. Eu acho que no melhor dos casos é você conhecer o cachorro, o animal que você já tem em casa. Sempre. Antes de querer pegar outro. Eu sei que às vezes a gente fica com muita ansiedade. Eu quero um novo animal. Ou vai numa loja e vê um animal, quer adotar um animal que esteja na rua. Mas é muito importante saber se o seu cachorro tem uma personalidade para aceitar um outro membro, né? Um novo membro dentro de casa. Para não ter que vender, doar e achar que ele vai poder ser solto na natureza e ele vai sobreviver, né? Eu tenho um passarinho na gaiola, meu cachorro não se dá bem com ele, eu vou abrir a gaiola, ele vai ser livre. Ele vai morrer. Não é bem assim, né? Não é. Mas é bom deixar as pessoas cientes disso, porque às vezes por falta de informação, as pessoas acabam achando que estão fazendo uma coisa pelo bem do animal, mas não estão. Igual querer soltar um passarinho na gaiola porque eu quero que ele seja livre. Mas ele está adaptado a ser um animal de cativeiro. Ele já perdeu o seu lado selvagem desde o momento que ele nasceu. Às vezes ele nunca nem conheceu. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem um animal em cativeiro, se ele for soltar esse animal vai virar óbito muito rápido, né? Não sei se eu tô errada, mas eu acredito que seja isso. Não, com certeza. São animais que são presas, são animais que não estão adaptados à nossa fauna, são animais que geralmente não têm oferta de alimento na região. E são presas muito fácil. Então, se você, sei lá, soltar um periquito, soltar uma calopsita, soltar um coelho, que seja, vai passar o primeiro gavião que passar, pega e acabou. Tem fotos, tem muitas fotos que chamam muita atenção de gavião realmente com coelho na garra, com periquitinho na garra, porque esses animais não sabem, não estão adaptados à vida livre. E, enfim, não vou entrar na polêmica aqui, mas animal em cativeiro, tem muita gente que fala que é animal estressado, mas vale a reflexão que animal na natureza também é animal estressado. Né? Não é confortável você estar solto na natureza. Exato. Você também é presa, você tem que ir atrás de comida, você tem que ir atrás de abrigo. Então fica aí essa reflexão também. Não vou entrar nessa polêmica, é um assunto bem polêmico, mas nem sempre o animal que está em cativeiro está em condições ruins. Tá? É lógico, se a gente se propõe a ter esse animal em casa, dê para ele as melhores condições. Mas não necessariamente é um animal estressado. Foi até o que eu expliquei para uma seguidora aqui, quando a gente soltou que ia fazer essa live, veio falar, poxa, mas não se deve ter esse tipo de animal, né? E eu falei assim, a nossa intenção é a melhor, a nossa intenção é dar informações para quem já tem esse tipo de animal. Isso. Né? Porque se esse animal já está sendo domesticado, quem está domesticando precisa saber cuidar bem dele, né? Senão não vai... Com certeza. Aí sim que ele vai sofrer, né? Então, uma vez que ele já está lá, vamos ensiná-los a cuidar direito, né? Com certeza. É isso aí.
passou uma pergunta. A interação deles fica mais fácil quando ambos são filhotes? Depende, volta na questão do indivíduo. Volta na questão de, é um filhote que já tem um instinto caçador? Ou não? É um filhote de, sei lá, de um coelho que já é muito assustado? Ou não? Vai aí, é muito do indivíduo. Eu acho que, assim, não recomendo pegar os dois filhotes ao mesmo tempo, tá? Então, tipo, um coelhinho filhote, um cachorrinho filhote. A Nossa, gente não sério? sabe ainda qual é a personalidade de cada um deles, né? Então, é difícil você estabelecer uma relação em que você não sabe quem são aqueles indivíduos. Eu acho que é a mesma coisa para criança. A gente tem que conhecer a personalidade. O animal tem personalidade. Então, é um coelho que é mais assustadinho, ou na relação mais próxima, né? Porque eles vão crescer juntos. Mas eu tenho medo quanto à personalidade deles, tá? Eu não sei se eu indicaria isso, não. É interessante, porque muitas pessoas fazem isso até com cachorro e gato, né? Porque cachorro e gato, na grande maioria, não costumam se dar bem, mas existem melhores amigos que são cachorros e gatos. E sempre falam, né? E eu não sei se isso é um fato ou não, mas que se pega os dois filhotes, a chance deles se darem bem é maior. Mas pode ser que por conta da personalidade isso seja uma pura. Mas aí a gente entra numa questão em que são dois animais praticamente do mesmo porte, né? Um cachorro e um gato geralmente podem ter aí o mesmo tamanho, a menos que seja um cachorro de porte grande, mas mesmo assim, quando filhotes, eles têm aí um tamanho parecido. E os dois são caçadores. Então, o filhotinho de gato vai saber sair ali da briga quando o cachorro estiver enchendo o saco, e o cachorro também vai saber sair da briga quando o gato estiver enchendo o saco. Diferente de um animal exótico, que geralmente é presa. E a gente acaba estressando muito mais esse animal. E aí vale lembrar também que imunidade de filhote, eles não têm um sistema imunológico completamente maduro para ter uma boa resposta de sistema imunológico. Então, a chance desse animal ficar doente até por estresse é grande, de não ter um bom desenvolvimento é grande, tá? Eu acho que para gato e cachorro funcionaria justamente por os dois serem predadores, né? Eles se entendem mais fácil do que um animal que é presa e um animal que é predador. Então, no caso de duas aves filhotes, isso pode funcionar bem. Contanto que elas têm o mesmo porte, né? Não adianta pegar uma arara e um periquito e achar que desde filhote eles vão ser melhores amigos. Não tem como, não tem compatibilidade. Mas acho que na questão do gato e cachorro funciona legal. Bacana. Teve uma pergunta que eu acho que entra na mesma dessa do filhote, mas era ao contrário. Era como adaptar um cachorro idoso com calopsitas, mas eu acredito que seja o mesmo fato. É a mesma coisa, a gente tem que ver que cachorro é esse, ele já tá muito idoso, ou a sua calopsita que pode colocar o seu cachorro em risco, é um animal que tem esse instinto caçador ou não, como que é o temperamento da sua calopsita também. Tem que avaliar os dois indivíduos, os dois temperamentos, e ir fazendo sempre essa aproximação aos poucos, tá? Não tem como pular essa etapa, não. Bom, aprendemos que vamos dar um passo de cada vez. Vamos pegar um animal, entender como ele é, conhecê-lo direito para saber se vai valer a pena, se vai funcionar ter um segundo animal, né? Sim. Bom, eu tô aqui com a última pergunta do nosso roteiro. E existe alguma doença que a minha cachorra pode pegar e passar para a minha coelha e vice-versa? Sim, aí a questão que a gente entra em ecto e endoparasita, né? Então, de novo, sarna, carrapato, pulga, a giardia até entraria nessa questão. É que é muito difícil, por exemplo, um coelho que é super limpinho ter contato com as fezes de um cachorro. Mas a questão de ectoparasita mesmo entraria mais nessa questão de transmissão entre espécies. O que a gente tem que tomar cuidado é que tem algumas doenças de coelho que chamam mais atenção, que são algumas bactérias aí mais patológicas, né, que podem trazer mais doenças, inclusive pra gente, mas é difícil, não é rotina. A rotina mesmo é questão de ectoparasita, de sarna, de pulga, carrapato, isso que eu tomaria mais cuidado. Então, se você tem hábito de passear com o seu cachorro no parque, ou, enfim, passear na rua, mantenha esse cachorro prevenido para ele não correr o risco de pegar carrapato, ou pulga, ou sarna, para você não levar isso para dentro de casa, tá? Eu tomaria esse cuidado e cuidado, não passe de novo a mesma medicação que você dá para o seu cachorro, não funciona para o seu coelho.
Eu ia entrar de novo nesse assunto para deixar É, muito claro, para, pelo amor de muito Deus, claro. procurarem É um muito profissional para medicar os fácil você animais. intoxicar o seu coelho e Sim. dependendo dessa toxicidade, não tem volta, tá? Não, Inclusive não tem entre volta. gato e cachorro, gente, que eu sei que os seguidores da Buddy são da grande maioria de cães, mas existem também os felinos. E assim, existem muitas diferenças entre o gato e o cachorro com medicamento, com alimentos, que Sim, o que é tóxico para um não é para outro, então, por favor, né? com Sempre certeza. procurem um profissional. Cá, um assunto que nem tá no roteiro, mas eu já vi, existem seguidores da Buddy que são coelhos, que usam inclusive peitorais e que eles passeiam. Isso pode trazer algum risco para o animal passear como um cachorro passeia por conta das vacinações e, enfim, que são protocolos diferentes? A gente não faz vacina em coelho, né? Eles não têm risco de pegar sinomose, enfim, leishmaniose. A gente tem que tomar cuidado realmente com ectoparasita. E você tem que saber o local que você está passeando, tá? É um local que realmente tem muito cachorro, esse animal vai ficar extremamente estressado. É um local em que você consegue passear com segurança, que o seu coelho está habituado. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, coelho é herbívoro, né? Eles comem mato, majoritariamente mato. Coelho não tem que comer ração, tá? A dieta desses animais é baseada em fena, baseada em folhas. A ração entra como um complemento, como 20% da alimentação. E aí a gente tem que pensar se aonde a gente está passeando é um lugar limpinho. Passa muito gato ali, faz xixi, ou tem muito agrotóxico naquele lugar que você está passando, ou não, é um lugar extremamente poluído, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por quê? Se porventura o seu coelho comer um pedacinho de grama, comer um matinho que está ali, a gente não pode correr o risco dele estar se contaminando. Tá? Então, sempre um local seguro, que você saiba que não vai ter predador que, porventura, seu coelho não vai sair correndo, não vai assustar. E tem que ser um lugar limpinho, em que se ele quiser comer um mato, tudo bem, né? Ele não vai contrair aí nenhuma doença que possa prejudicar a saúde dele. Eu acho que eu tomaria cuidado em relação a essas duas coisas. E aí, falando da coleira, eu acredito que a melhor seja a peitoral mesmo para coelho. Ah, sim, por conta do Porque músculo. e esses animais, eles têm uma força na musculatura, principalmente nas patinhas de trás, muito grande. Muito. E eles são muito Muito rápidos. grande. Eles pegam um impulso, se eles estiverem presos pelo pescoço, eles podem acabar se enforcando, né? Com certeza. E aí a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, falando aí de coelhos que passeiam na coleira, que deve ser uma graça. Eu, Ai, muito sinceramente, nunca vi. fofo. A gente tem um Eu seguidor que tomaria. ele usa o peitoral, ele passeia, e o mais lindo de tudo é que ele faz trabalho voluntário em hospital, junto com Ai, que outros cachorros. bonitinho. Ai, é muito legal. Que Eu não sei se eles estão bonitinho. aqui, mas seria muito legal se eles estivessem, porque, juro, é um trabalho muito bonito e que chama a atenção, né? O cachorro dentro do Aham. hospital já chama muito a atenção, mas quando você vê um Sim, animal não convencional fazendo um trabalho voluntário tão lindo, que legal. Que é muito legal. legal. E aí, pra gente ver como os animais são diferentes. Não é todo coelho que tolera esse tipo de interação. E é Sério. realmente a personalidade, é. Tem coelhos que não toleram esse tipo de interação. Então, a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado. Mas, assim, muito legal. Muito, muito, muito legal esse Muito. trabalho que ele faz. Muito. Se depois quiserem conhecê-los, só mandar uma mensagem pra gente. Recebemos mais uma pergunta. Essa pergunta não tem a ver com interação, mas talvez seja interessante para outras pessoas. A castração em coelhos pode mudar o comportamento deles em relação à dominância e tudo mais? Depende. Depende de quando esse animal foi castrado e depende do que você está chamando de mudança de comportamento. O que a gente tem que pensar? Coelho, a gente nunca vai ver na. Coelho é europeu, né? É um animal que vem aí da Europa. Hoje em dia a gente tem as raças igual de cachorro, né? Que sofreram aí uma mudança genética. E esses animais foram adaptados para ser pet, mas mesmo assim, são animais oriundos da Europa. São animais que sofrem muito com calor e são animais solitários, tá? Eles são animais extremamente territorialistas. A gente não vê um bando de coelho andando junto na natureza. A gente vê um coelho, outro coelho separados. Quando eles estão juntos, é em época reprodutiva. Então, se você tem um coelho extremamente dominante, pode ser que a castração, a gente pensa em macho, né? Pode ser que a castração não mude esse comportamento dele. E fêmeas é a mesma coisa. Tem coelhos extremamente dominantes, que se a gente, inclusive, tenta introduzir outro coelho, não funciona.
Esses animais vão brigar, mesmo que sejam duas fêmeas, mesmo que sejam dois machos castrados. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se for a questão de comportamento hormonal, por exemplo, você tem um macho e uma fêmea e você quer castrar o macho para ele não ter mais esse comportamento de procriação, né? Isso pode funcionar porque a gente tira o estímulo de testosterona do organismo dele. Demora um tempo para a gente perder totalmente esse estímulo, mas pode funcionar, tá? Mas, assim, não é garantido, justamente porque são animais extremamente territorialistas por natureza. Isso é do temperamento deles, da natureza deles. Então, eu não indico, quem tem coelho, não precisa ter dois coelhos. Um não precisa fazer companhia para o outro. Tá? O seu coelho é feliz da vida sozinho, ele gosta de ser sozinho, ele não precisa de companhia. E agora que a gente acabou de passar pela Páscoa, um pouco mais diferente, mas tem muita gente que acaba comprando coelho, né, na Páscoa. Nossa, nem fale. Pra brincar. Ai, gente, sério, tem umas coisas que coelho não é brinquedo. As pessoas compram aquele coelho desse tamanhozinho e acham que vai ficar lindo. Esquecem que eles existem, não sabe cuidar, depois larga em qualquer mato que vê e vai ser livre, né? Aquela história de soltar um animal que já está domesticado na natureza porque ele não serve mais para pessoa, né? Não funciona, não funciona. A gente tem que ser muito responsável. É uma vida, não é diferente de qualquer outra vida, então a gente tem que ser responsável e aquilo não é um produto, não é uma coisa que você vai comprar e vai devolver depois, que você vai se livrar depois. Você é responsável pelaquela vida. Então a gente tem que sempre fazer essa reflexão antes de tomar uma decisão importante. Com o tempo, acho que as pessoas vão se conscientizando dessa causa animal e das responsabilidades que temos, né? Diante de tudo isso. Sim, eu acho que a gente já vem avançando, a gente já está tendo uma consciência um pouquinho maior em relação a isso, mas ainda a gente tem muito para aprender, tem ainda muita gente para se conscientizar, a gente sempre tem que bater nessa tecla para a gente sempre ter esse alerta aí de que não é produto, né? Exato, posse responsável, que a seguidora falou, exatamente isso. Isso. Bom, temos mais uma pergunta da Isa. O que você acha de banho em coelhos nos pet shops? Ótima pergunta, ótima pergunta. Coelho é um animal muito limpinho, tá? Se é um animal que já tem costume de tomar banho, a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, esses animais sofrem muito pelo calor. Muito, eu digo assim, eles podem correr o risco de vir a óbito se eles tiverem um hiperaquecimento, tá? Então, a gente tem que pensar que para dar banho em coelho, se, sei lá, o seu coelho fez xixi e rolou no xixi ou rolou na lama e você precisa dar um banho no seu coelho, eu aconselho ou levar em um lugar que já tem experiência, e esse lugar, se já tiver experiência, ele vai pedir para você levar ou no comecinho do dia, ou no finalzinho do dia, ou numa segunda-feira, por exemplo, que a chance de ter muitos cachorros é menor. Então, a gente tem que pensar de novo que é uma presa e que o animal vai estar sob muito estresse. Se você quiser dar banho em casa, muito cuidado. Sempre dê no começo do dia. A água para o banho desse coelho tem que ser de morna para fria, tá? A gente não pode dar banho nesse coelho com uma água morna para quente. Justamente porque a gente corre o risco de ter essa hipertermia e o animal vir a óbito. Outra coisa importante de falar. Tá travando o seu vídeo. Não sei se é só pra mim, mas pra mim tá travando e o seu áudio tá saindo bem desconfigurado. Não sei se voltou pra todo mundo. Acho que voltou. Não sei se estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem agora? Sim, agora normalizou. Tá. Então, se você deu banho no seu coelho aí com uma água fria, morna para fria, tá? A gente não pode secar o coelho com um secador, como a gente faz com o cachorro, por exemplo. Porque a gente vai superaquecer esse animal e a gente corre risco desse animal vir a óbito. Então, se for para dar banho em casa, dá banho no comecinho do dia, seca bem ele com uma toalha, bate um secador com um vento morno para frio e deixa esse animal secar ao longo do dia, tá? Se ele tá acostumado a ir no pet shop e é um pet shop que tem experiência, tudo bem. Mas se é um pet shop que não tem experiência, eu não aconselho você levar o seu coelho para tomar banho lá. Bacana, Eles têm muita diferença. Bom, achei que foi uma aula para mim e acredito que para todo mundo que esteja assistindo. Super te agradeço. Legal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Se alguém tiver dúvidas, se quiser se consultar com uma médica veterinária especialista em animais silvestres, a Camila é uma excelente médica, a gente super indica ela. Obrigada. O Insta dela tá na live, mas a gente também vai deixar nos nossos stories para quem quiser. E é isso. Muito obrigada por toda essa parceria. Eu que agradeço. Espero que se alguém tiver mais dúvidas e quiser que a gente faça uma nova live, a gente volta a fazer. Com certeza. Eu que agradeço o convite. É muito legal conversar e dividir essa informação que a gente não acha, né, tão fácil assim. Eles realmente têm bastante diferença. E quem tiver dúvida e quiser me mandar também lá no Instagram, vai ser um prazer conversar com vocês, tirar a dúvida de vocês. Eu tô à disposição, tá bom? A Dani é minha fã de carteirinha. Eu vou mandar um zip para ela, né, Dani? Porque toda live ela tá comigo, ela tá dando apoio. Ufa. É, eu também quero você como fã, Dani. Bom, e pra quem falou que quer mais live assim todo dia, essa foi a primeira live da Buddy, né, que a gente estreou. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E a gente vai ter outras lives. Na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, a gente vai ter uma live com o adestrador, dando dicas. Ai, que legal. Para essa quarentena, como lidar com os cachorros nessa quarentena e como vai ser após quarentena, que a gente vai se separar dos nossos cachorros, que a gente não vai mais... Posso falar uma coisa? Pode, claro. A minha cachorra, ela não tá acostumada a ficar com a gente o tempo todo, né? Sim. Ela é uma poodlezinha pequenininha e ela tá acostumada a ficar em casa sozinha. E você acredita que agora na quarentena ela tá estressada? Porque ela não tá mais ficando sozinha. Ela tá estressada, ela tá assim mais incomodada, sabe? Ela quer o tempo dela. Ela já tá idosinha também, né? Mas assim, eu percebi que ela tá estressada, então acho que é até legal. Não sei se o adestrador vai poder dar uma dica com isso ou não, mas eu sei que tem cachorros que estão muito felizes. A minha também tá muito feliz, mas eu sinto que às vezes ela quer ficar sozinha, que ela fica estressada, enfim, acho legal falar sobre isso também. Sim, ele vai dar várias dicas, inclusive para como eu vou assistir com o cachorro durante a quarentena, para amenizar Sim. esse estresse pós-quarentena, seja ele porque ele quer ficar sozinho ou porque ele se acostumou a ficar com o dono o dia inteiro. Então vai ser muito interessante. Que legal. Vai ser terça às 7. A gente vai postar aqui, mas aí vocês ficam de olho. E também sigam a Ká. Ela dá dicas diárias sobre como lidar com os animais. Eles apegados ou nós? Bom, depende. Bom, mas é isso. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos por aqui. Sempre que precisar, contem comigo. Tá bom? Legal. Beijo, galera. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.